Claudemir está nos gritando, né, Claudemir? Seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Que o Senhor venha operar na sua vida poderosamente nessa noite. Pois no final do culto, os irmãos, dê um abraço no Claudemir, que é nosso visitante. Queridos, nós vamos falar hoje um pouco sobre recomeços com Deus, né? É possível termos recomeços depois de momentos difíceis. Lá em 1 Samuel, capítulo 22, nós temos um texto que fala de Davi, no momento em que ele estava fugindo do rei Saul, e ele então se esconde num complexo de cavernas, e ele fica ali nessas cavernas um tempo. É um momento muito importante da vida de Davi, através do qual Deus também vai falar às nossas vidas e aos momentos importantes das nossas vidas hoje, amém? Se foi um momento importante na vida de Davi naquela época, mas também tem uma conexão com os momentos da nossa vida hoje, e Deus quer falar conosco. Então vamos lá, 1 Samuel 22, vou fazer a leitura, os irmãos estejam aí com os ouvidos abertos, coração aberto, atentos à leitura da palavra. Diz assim: então Davi se retirou dali e escapou, olha só, escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso. Talvez em algumas versões esteja espírito amargurado. Alguém tem essa versão aí? Amargurado de espírito, amargurado, desgostoso, está tudo no mesmo, né? E ele se fez capitão deles, ou chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Amém, igreja? Nessa noite eu quero pensar com você sobre a caverna da incerteza. Na caverna da incerteza existe recomeço de Deus. Amém? Fala para o seu irmão aí: na caverna da incerteza existe recomeço de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos entender o que estava acontecendo aqui. O que estava acontecendo aqui, igreja? Davi estava fugindo. Se você olhar aí o versículo 1 do capítulo 22, diz que Davi escapou. Ou seja, só escapa quem está fugindo de alguém, né? Então Davi estava fugindo de alguém. Quem era esse alguém? O rei Saul. O rei Saul estava perseguindo a Davi com a intenção de tirar a sua vida, com a intenção de matá-lo. Porque Davi, irmãos, tornou-se um homem poderoso depois que Deus usou a sua vida no campo de batalha para matar o gigante Golias. Dali em diante começou um momento, irmãos, de, vamos dizer assim, de prosperidade, de crescimento, de sucesso, né? O Davi começou a entrar num caminho só de subida. Ele foi apenas subindo, crescendo aos olhos das pessoas. Porém, entrou no coração de Saul ciúme, inveja, e Saul começou a persegui-lo porque temeu que Davi pudesse tomar o seu lugar. E na realidade Davi foi levantado por Deus exatamente para isso, para ocupar o lugar que era de Saul. Mas Saul, irmãos, não queria abrir mão do trono. Saul, ele tinha o trono no coração, enquanto que Davi tinha Deus no coração. Pessoas que têm o trono no coração, pessoas que idolatram a bênção mais do que o abençoador, acabam se perdendo no meio do caminho, acabam permitindo que nas suas vidas entrem sentimentos negativos, entrem intenções negativas, malignas, né? Inveja, ciúme, desejo de morte. Por quê? Porque no lugar que pertence a Deus está algo que está ocupando o lugar de Deus, e no lugar de Deus estava o trono. Saul amava o trono, ele não queria abrir mão do trono.
né? E por isso ele se tornou uma pessoa má naquele tempo. Mas Davi estava fugindo de Saul, e Davi estava numa caverna, e caverna é um lugar escuro, é um lugar, irmãos, onde você não tem conforto, onde você não tem, vamos dizer assim, a condição de ter nas suas mãos tudo que você gostaria de ter, principalmente quando a gente pensa em situações que nos trazem conforto, que nos trazem alegria. Davi estava sentindo, irmãos, estava se sentindo sozinho, abandonado. Davi estava se sentindo solitário. Davi estava se sentindo muitas vezes triste, porque imagine se você é numa caverna, você não pode sair daquela caverna porque lá fora alguém está te espreitando para te matar, e você tem que ficar ali, de certa forma, confinado naquele lugar. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa assim: não é bom estar num lugar escuro, estar num lugar onde você se sente acuado, onde você se sente sozinho, onde você se sente perseguido, onde você se sente alvo, né, da ação maligna de outras pessoas. Não é bom. A gente olha e fala: não é bom, não é bom estar num lugar assim, não é bom estar nessa situação. E se fosse eu e você, a gente chegaria a essa mesma conclusão, sim ou não, irmãos? Mas eu quero dizer para você que muitas vezes aquilo que não é bom aos nossos olhos é bom aos olhos de Deus. Às vezes aquilo que a gente considera ruim, aquilo que a gente considera negativo, aquilo que a gente considera desconfortável, muitas vezes aos olhos de Deus é bom, porque ali Deus estará trabalhando nas nossas vidas. Deus estava trabalhando na vida de Davi. Deus estava trabalhando em favor de Davi num lugar, num cenário desfavorável. O cenário era desfavorável, o cenário era difícil. E às vezes quando a gente olha para um cenário difícil, quando a gente olha para aquilo que está nos cercando, para o cenário ruim, difícil que está à nossa volta, a nossa tendência é não ver nada de bom. Mas eu quero dizer para você, querido, ainda que o cenário seja difícil, Deus existe na minha vida e na sua vida, apesar da nossa dor. Deus é real nas nossas vidas, e nós precisamos entender aquilo que a palavra de Deus nos diz, que quando a gente está com Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Aquela caverna ali parecia ser um lugar ruim, parecia ser um lugar de desconforto, parecia ser um lugar onde o servo de Deus estava mergulhado num cenário desfavorável. Porém, aquele lugar foi um marco de mudança, foi um marco de transformação, foi um marco de empoderamento, para que Davi pudesse sair dali melhor do que quando ele entrou ali. E talvez seja isso que Deus quer falar para você e para mim nessa noite, que às vezes existem circunstâncias da nossa vida que a gente não gostaria de estar dentro delas, porque elas parecem ser ruins, porque elas parecem ser desconfortáveis, porque elas parecem ser circunstâncias negativas, mas muitas vezes Deus nos coloca nessas situações para nos fazer sair dali melhor do que quando nós entramos ali. Eu quero profetizar para você nessa noite. Eu não sei qual é a sua realidade, eu não sei o que você está passando, mas talvez você esteja passando por uma circunstância na sua vida, onde você olha e parece que o cenário não é bom, parece que os problemas estão prevalecendo, parece que o lado negativo está maior do que o lado positivo. Eu quero dizer para você, querido, Deus está trabalhando para fazer com que você saia dessa situação melhor do que quando você entrou nela. Amém? Irmãos, tudo na nossa vida coopera para o nosso bem quando Deus está dirigindo as coisas da nossa vida. E eu quero dizer uma coisa para você: na vida de Davi, nada aconteceu sem a direção de Deus. Deus havia feito uma promessa para Davi, que ele iria se sentar no trono de Israel, e que ele iria ser o rei de Israel. Mas ele não disse que a caminhada seria fácil, ele não disse que ele chegaria até lá e tudo seria de uma maneira muito tranquila para ele. Não, teria problemas, teria dificuldades, mas tudo estava acontecendo debaixo da direção de Deus. Por isso eu quero dizer para você nessa noite que muitas vezes, nessa caverna da incerteza, ou no momento da incerteza que a gente está passando, existem recomeços maravilhosos da parte de Deus na nossa vida.
E eu quero te dar alguns motivos. E o primeiro motivo que eu quero te dar, para você alegrar o teu coração nessa noite, é que as circunstâncias desfavoráveis na sua vida não têm o poder de anular o favorecimento de Deus na tua vida. Amém? Por que que você pode entrar numa situação difícil? Por que que você pode entrar numa situação complicada? Por que que você pode entrar numa situação que muitas vezes parece ser ruim, desconfortável, com a esperança de sair de lá melhor? Por quê? Porque as circunstâncias desfavoráveis não têm poder de anular o favorecimento de Deus na tua vida. Às vezes as circunstâncias são desfavoráveis, às vezes parece que tudo está contra você, mas se Deus está do teu lado, não tem circunstância difícil que vai prevalecer na tua vida. Ela pode chegar, ela pode se apresentar, você pode passar, mas ela não vai prevalecer. Ela vai ser um momento que você vai enfrentar, mas vai ficar para trás. Por quê? Porque Deus vai te favorecer. Deus vai te favorecer. O fato de você ser de Deus, o fato de você servir a Deus, o fato de Deus ter um plano na tua vida, não vai impedir você de passar por situações tristes, difíceis, desconfortáveis. Porque, irmãos, é aquela história, a gente às vezes pensa assim: agora eu sou de Deus, a minha vida está na mão de Deus, tudo vai ser facinho para mim. Engano seu, se você pensa assim, né? Eu sou de Deus, você é de Deus, nós somos de Deus, Deus tem um plano na nossa vida, Deus tem promessa, mas vai ter luta, vai ter dificuldade, né? Vai ter situações difíceis na nossa vida. É assim que acontece, mas é lá no meio das situações difíceis que nós vamos ver Deus trabalhando em nosso favor, Deus nos favorecendo em meio às circunstâncias que nos desfavorecem, porque Deus quer mostrar para mim, Deus quer mostrar para você, Deus quer mostrar para as pessoas que estão à nossa volta, que é Ele que faz a gente vencer, que não é você que vence na força do seu braço, mas é você vence quando Ele te favorece, quando Ele te ajuda, quando Ele te sustenta, quando Ele te dá o escape que ninguém esperava que você fosse receber, mas o escape aparece para você. Não tem uma música que a gente canta, né? O escape, né? O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Comigo está o braço forte do Senhor. É o braço forte do Senhor que está sobre a tua vida, que está sobre a minha vida. Ou seja, mas como que Deus vai mostrar o braço forte? Nas circunstâncias adversas, nas circunstâncias difíceis. Porque quando tudo está fácil, Deus não precisa entrar em cena, Deus não precisa agir. Ele precisa agir quando as coisas estão complicadas, quando as coisas não estão bem, quando as coisas estão desfavoráveis para nós. Aí Deus vai mostrar para nós como Ele trabalha, não só para nos favorecer, mas também para trabalhar situações da nossa vida que Ele quer mudar, que Ele quer transformar dentro de nós para nos melhorar. Amém, irmãos? A caminhada com Deus é assim. A gente não é só abençoado, a gente é abençoado e melhorado. Abençoado e melhorado, né? Deus não quer só que você receba de mão beijada as bênçãos, Ele quer que as bênçãos cheguem e nesse processo em que Ele está te abençoando, você melhore. Você melhore na sua fé, você melhore nas suas posturas, você melhore nas suas escolhas, você melhore em alguma área da sua vida, onde muitas vezes você ainda é vulnerável às tentações da sua carne. Porque a intenção de Deus é que a gente não só tenha as condições necessárias para vencer por fora, de forma exterior, mas que a gente vença interiormente a nós mesmos. E às vezes você precisa aprender a se vencer em muitas questões da sua vida. Então por isso às vezes a gente passa por essas situações. Mas eu quero dizer para você que Deus favorece os seus servos em situações desfavoráveis. Primeiro, Deus favorece aqueles que não abrem mão da sua fidelidade a Deus quando estão sendo tentados a serem infiéis. Quem aqui já foi tentado a ser infiel em algum momento? Pode levantar a mão aí. Todos nós, irmãos, somos tentados, né? Eu lembro que uma vez alguém falou assim: pastor, eu estou lutando para continuar
continuar sendo fiel no meu casamento. Então luta, irmão. Eu estou lutando para continuar sendo honesto no meu trabalho. Então lute. Mas é à medida que você luta para permanecer nesse propósito que Deus vai te honrar lá na frente. Porque Deus favorece quem não negocia valores. Vou repetir: Deus favorece quem não negocia princípios e valores espirituais na sua vida. Porque a todo instante, todos os dias, o inimigo tenta, de todas as maneiras, roubar de você os seus princípios, os seus valores. Porque se ele rouba a sua fidelidade, se ele rouba a sua honestidade, se ele rouba a sua integridade, se ele rouba a sua santidade, sabe o que ele conseguiu roubar de você? A sua alma. Porque o que o diabo quer é a sua alma. Ele não precisa, para um crente que ele já roubou a fidelidade, a honestidade, a integridade, a santidade a Deus, ele não precisa dizer, me dá a sua alma. Ele só vai chegar e dizer, a sua alma já é minha. Você já vendeu, você já me vendeu a sua alma. Irmãos, o diabo não está interessado no seu dinheiro, ele não está interessado nos seus bens, ele está interessado na sua alma. A sua alma é o seu bem mais precioso. Por isso nós temos que guardar a nossa alma. O Senhor Jesus, ele disse algo muito interessante. Ele disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, o meu fardo que é suave. Encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso para as vossas almas. Jesus, ele veio dar descanso para a sua alma. E o descanso para a nossa alma está em que situação? Está na situação de termos paz com Deus, pelo perdão que está em Cristo Jesus. A alma, a sua alma, a minha alma, ela só descansa quando ela se sente perdoada. Já parou para pensar nisso? Uma alma sem perdão é uma alma aflita. Uma alma sem perdão é uma alma angustiada. Porque por mais que ela tenha dinheiro, por mais que ela tenha bens materiais, ela sabe que se ela morrer, ela vai para um lugar de condenação e de sofrimento. Por isso que tem muita gente que tem dinheiro, tem muito dinheiro, tem bens patrimoniais em muita quantidade, mas muitas vezes lá dentro a alma está aflita. Por quê? Porque não tem paz com Deus. Sabe quando é que a paz chega na vida de alguém? Quando a alma é perdoada, quando ela encontra o perdão de Deus. Aí ela pode ter dinheiro, ela pode não ter dinheiro, ela tem paz. Ela tem paz. Irmãos, nós precisamos ter paz com Deus. Davi, irmãos, ele, em meio à luta, em meio à dificuldade, ele tinha paz com Deus, porque o seu coração estava em Deus, porque ele se sentia aprovado por Deus. Apesar dos problemas, eu estou com Deus, Deus está comigo. Apesar dos problemas, eu tenho a aprovação de Deus na minha vida. Ou seja, tem problema, mas Deus está me aprovando, daqui a pouco o problema vai embora. Amém, igreja? Tem problema, mas Deus está comigo, Deus está me aprovando, daqui a pouco o problema sai, daqui a pouco a situação se resolve. Eu estou na caverna, mas eu não vou viver na caverna. Eu estou na caverna, mas eu não vou morar eternamente na caverna. A caverna é um templo, para que Deus possa ver quem eu sou diante dele na caverna. Qual é a minha fidelidade a ele? Na caverna. Eu não vou negociar minha fidelidade. Eu não vou deixar de ser fiel a Deus porque estou na caverna. Eu não vou deixar de ser fiel a Deus porque estou sendo ameaçado em perder a minha vida, ou em perder coisas importantes no reino material. E se eu não for fiel a Deus, eu vou perder. Não, irmãos. Eu me lembro de Sadraque, de Mesaque, de Abdinego. Quantos lembram dos 3 jovens? O rei Nabucodonosor fez uma estátua dele. Falou: quem não se prostrar diante da estátua, quando tocar a gaita, os instrumentos musicais, a hora que tocar os instrumentos musicais, todo mundo tem que se prostrar diante da estátua que eu fiz de mim mesmo. Era a ordem do rei. Todo mundo se prostrou, menos Sadraque, Mesaque e Abdinego.
eu acredito que Daniel não estava lá nesse dia, eles não mencionavam ele ali, porque se ele estivesse ali, ele também não se dobraria, mas eles não se dobraram. E aí, imediatamente eles foram denunciados: o rei, não se dobraram. Aí o rei falou: vocês têm uma chance, hein? Vou mandar tocar de novo. Aí vocês se dobram, não morre, mas se não se dobrar, vai morrer. Aí eles falaram: rei, você pode tocar quantas vezes o senhor quiser, as flautas, os instrumentos aí, porque a gente não vai se dobrar. E mais, vou dizer uma coisa para o senhor: o nosso Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, essa parte que eu acho interessante, irmãos, eles dizem o seguinte: o nosso Deus pode nos livrar, mas se Ele não livrar, nós também não nos prostraremos, porque se o nosso Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, e nós vamos adorá-lo, e nós vamos servi-lo, independente do que Ele vai fazer ou não em nosso favor, porque a nossa fidelidade é inegociável. Nós somos dele para sempre, Ele fazendo ou Ele não fazendo, Ele é Deus e nós o adoraremos. Sabe o que acontece quando alguém age assim? Deus favorece. Deus favorece. Deus favorece esse tipo de pessoa, porque eles agiram daquela maneira. Quando eles foram jogados na fornalha, o que Deus fez? Deus os favoreceu. Deus entrou lá, entrou o quarto homem, entrou, eu imagino ali que entrou o próprio Senhor ali, irmãos. Não vou dizer que foi um anjo, vou dizer, o próprio Senhor entrou ali, falou: vocês não abriram mão da sua fidelidade a mim. Na hora da provação, vocês não me negaram, e eu também não vou negar vocês nesse momento. O Senhor entrou lá e favoreceu a eles. Eu quero dizer para você, querido, no meio das situações desfavoráveis, Deus ainda te favorece. As circunstâncias desfavoráveis da tua vida não conseguem anular o favorecimento de Deus sobre a tua vida, mas enquanto você está lá, fica fiel. Enquanto você está lá, permaneça fiel. Enquanto você está passando pela caverna, pela fornalha, pela cova de leão, fica fiel, porque Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Então, na caverna da incerteza, pode ter recomeço. Por quê? Porque as circunstâncias desfavoráveis que nos cercam não podem anular o favorecimento de Deus na nossa vida. Deus favoreceu a Davi usando a caverna. Irmãos, essa caverna de Adulão era um complexo de cavernas que ficava a 25 quilômetros de Jerusalém, e era um complexo muito grande de cavernas, de modo que quem entrasse ali e não soubesse andar lá dentro poderia se perder, porque era um complexo enorme de cavernas. E eu pergunto para os irmãos: quem criou essas cavernas? Quem criou, irmã? Deus. Foi Deus que criou aquelas cavernas e colocou elas estrategicamente ali para guardar, para proteger o ungido do Senhor, para guardar, para proteger aquele que foi levantado para servir ao Senhor, para guardar e proteger aquele com quem Deus tinha uma aliança, com quem Deus tinha um plano de bênção e de vitória estabelecido sobre a sua vida. Ou seja, havia uma caverna preparada como um lugar de refúgio, como um lugar de segurança para aquele que precisava ser protegido e guardado na hora da adversidade. Eu quero dizer para você, assim como Deus criou aquela caverna e preparou aquela caverna para ser um lugar de refúgio, de livramento, de libertação, de segurança para Davi, Ele é poderoso para criar situações que vão trazer a mesma situação sobre a tua vida: segurança, livramento, proteção, refúgio. Deus é poderoso para criar situações que muitas vezes a gente não imagina que está ali por nossa causa. Essa situação foi criada por sua causa. É como se eu dissesse assim: eu criei isso aqui por você, porque você ia precisar de livramento, então está aqui, está preparado, eu criei para você, você vai usufruir disso agora.
Existe uma caverna de livramento, de refúgio para você no tempo da sua angústia. Existe uma situação onde Deus vai te guardar dos seus inimigos. Existe um ambiente onde o Senhor te colocará e o inimigo não te achará. Saul não conseguiu achar Davi dentro daquelas cavernas. Procurou, mas não conseguiu achar Davi. Eu quero dizer para você, querido, aquele que Deus esconde, o inimigo não acha. Aquele que Deus esconde, o inimigo procura, mas não encontra. Eu quero dizer para você, o teu Deus tem te escondido nesse tempo. O Senhor tem escondido você nos tempos de calamidade, nos tempos de angústia. Deus tem sido o refúgio na sua vida. Davi estava ali, vivendo uma circunstância adversa, mas protegido por Deus, guardado por Deus, beneficiado por Deus, favorecido por Deus. A situação não era fácil, mas o favorecimento de Deus estava sobre a sua vida. Então eu quero dizer para você nessa noite, que está aqui nesse culto de libertação, existe um Deus que te favorece quando as circunstâncias desfavorecem você. Pastor, eu estou passando por uma circunstância que está me desfavorecendo, na minha vida financeira, na minha vida familiar, pastor. A circunstância está difícil para mim aqui, a circunstância está difícil para mim nesse aspecto, mas eu quero dizer para você, querido, não desanime, não jogue a toalha, não murmure, não reclame, porque assim como Deus conduziu Davi, Ele está conduzindo você hoje. Os mais incrédulos talvez digam, mas pastor, era Davi, quem me garante que Deus vai conduzir a minha vida como conduziu a vida de Davi? Eu digo para você, que você hoje pode ter muito mais segurança de ser conduzido por Deus do que Davi, naquela época. Por quê? Porque você está em Cristo, e Cristo está em você. Porque você tem uma condição que Davi não teve, a condição de conhecer o Salvador, de entregar a vida nas mãos dele, e de fazer da sua vida o templo do Espírito Santo, e de ser chamado Filho de Deus para todo sempre. Então eu quero dizer para você, querido, você está debaixo da direção de Deus. Existe um Deus conduzindo a sua vida. Existem situações contrárias a você, mas existe um Deus que é totalmente favorável a você e a sua causa, porque Ele tem um plano na tua vida. Amém? Quem crê que Deus tem um plano na sua vida aí? Todos nós que fomos salvos, todos nós que aceitamos a Jesus e nos tornamos filhos de Deus, Deus tem um plano com a gente. Deus tem um projeto para cada um de nós. Deus tem um projeto de vida, Deus tem um projeto familiar, Deus tem um projeto ministerial, Deus tem um projeto para nós, e Ele vai cumprir. Nós não podemos desanimar e nem ser incrédulo, e nem descrer, né? Porque a tentação nossa é desanimar e desacreditar, mas nós somos o povo da fé. Amém? Quem é da fé? Aquele crente tinhoso, né? Está difícil, mas estou crendo. Está complicado, mas estou crendo. Está doendo, mas eu estou confiando. Irmãos, porque é pela fé. Tudo para nós é pela fé. Tudo que tem que chegar até nós é pela fé. Por isso que a palavra de Deus diz, lá em Hebreus, capítulo, se não me falha a memória, 10, não sei se é 10, 25, nada melhor do que abrir a Bíblia, né? Para não falar o texto errado. Hebreus 10, 35 diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de perseverança ou de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar o que, irmãos? A promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se alguém recuar, o que está dizendo aí, irmãos?
não me alegrarei, ou minha alma não tem prazer nele. Porém nós não somos daqueles que retiram, ou que retrocedem, ou que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: você foi gerado em Cristo para ser uma pessoa de fé. Você foi gerado em Cristo para não recuar. Você foi gerado em Cristo para não retroceder. Você foi gerado em Cristo para confiar, e confiando ser perseverante, e sendo perseverante fazer a minha vontade, porque depois de você confiar, perseverar e fazer a minha vontade, você vai alcançar a promessa. Você vai alcançar a promessa. Amém? Você vai alcançar a promessa. Você vai alcançar a promessa. Eu vou alcançar a promessa. Esta igreja vai alcançar a promessa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por quê? Porque somos o povo da fé, irmãos. O que faz de nós diferentes? A fé, a capacidade de crer, a capacidade de crer naquilo que se espera e acreditar nas coisas que não se veem. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não se veem, mas é real. Não se veem, não estou vendo, mas eu sei que vai acontecer. Eu não estou vendo aquela cura, mas eu creio que ela vai acontecer. Eu não estou vendo aquela mudança na minha casa, mas eu creio que vai acontecer. Eu não estou vendo aquela situação melhorar na minha vida financeira, mas eu creio que vai acontecer. Isso é fé. É você acreditar naquilo que você não está vendo. Você não está vendo, mas você está crendo, né? Isso faz de nós pessoas que fazem a diferença na nossa própria vida e na vida de outras pessoas. Irmãos, as nossas lutas, elas estão todas debaixo do cuidado de Deus. Elas estão todas debaixo de uma supervisão de Deus. Deus está cuidando de tudo na nossa vida. Aquelas cavernas, elas foram preparadas como lugar de refúgio para que Davi pudesse encontrar proteção em meio às lutas, em meio às dificuldades. Eu me lembro do apóstolo Paulo, quando ele está naquele navio indo para Roma, e chega um ponto em que o navio é despedaçado, e Deus manda um anjo falar para ele: olha, o navio vai se perder, mas nenhuma alma morrerá. Eu te entregarei todas, porque já tem uma ilha preparada para vocês, onde vocês serão recolhidos, recebidos, hospedados e reconduzidos para Roma, né? Então havia uma ilha chamada Malta, era a ilha de Malta, né? Aquele lugar, no meio da destruição do navio, Deus já havia preparado um lugar de refúgio para eles. Perdeu-se o navio, mas as vidas não se perderam. Existem coisas que você vai perder no meio do caminho, mas Deus vai te preservar, para mostrar que Ele sempre está no controle das situações. Não quer dizer, querido, que a gente vai chegar ao fim da caminhada com tudo que a gente começou. Tem coisas que vão se perder no meio do caminho, que fazem parte de um ciclo velho, que precisa fechar, para que o novo possa acontecer automaticamente. Entrei na palavra do pastor, né? Então tem coisas que precisa fechar, que precisa ficar para trás, para que o novo de Deus venha, né? Então Davi, ele precisava encerrar um ciclo, para começar um outro ciclo, e ele tinha que passar por aquela caverna, porque era um ponto de mudança, era um ponto onde Deus faria grandes coisas acontecerem na vida dele a partir daquele momento. Amém, igreja? Amém. Irmãos, a caverna da incerteza ela pode ser um lugar de recomeço quando eu entendo que o fracasso não está em passar pelo fracasso, mas em desistir diante do fracasso. Vou repetir: o fracasso não está em passar pelo fracasso, mas em desistir diante do fracasso. Fracassei, e daí? Quem não fracassa, né? Pessoas vitoriosas passam por situações de fracasso. Quem já ouviu falar do Michael Jordan, jogador de basquete, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos? Se você vai ver a biografia dele, você vai encontrar lá dizendo que no início da carreira dele, ele foi cortado do time, porque ele não estava atingindo as expectativas que todos colocaram sobre ele.
E aí sabe o que ele fez? Fracassei, vou desistir. Não. Ele determinou que ele chegaria meia hora antes de todo mundo. Ele começaria a treinar meia hora antes. Então, quando todo mundo chegava, ele já estava lá há 30 minutos treinando. E o que aconteceu? Ele recuperou a sua posição no time e nunca mais foi reserva. Nunca mais ficou no banco. Mas ele conta que ele, em toda a carreira dele, ele errou 9.000 cestas. Ele passou pela experiência de amargar 300 derrotas. E houve 26 momentos, que eram momentos decisivos, em que aqueles segundos finais estava na mão dele. Ele poderia, se ele fizesse a cesta, o time dele ganharia. E nesses 26 momentos cruciais de término de jogo, onde estava na mão dele o resultado, ele fracassou. Mas apesar de todas essas situações, o que prevaleceu na vida dele não foi o fracasso ou o sucesso, porque ele não desistiu porque fracassou, ele avançou apesar dos fracassos, e isso fez dele a maior lenda do basquete de todos os tempos. Às vezes a gente tem que olhar essas histórias e ver que, irmãos, é possível a gente passar por baixo, se levantar e dar a volta por cima, né? É possível. Uma outra história que me chamou muito a atenção, agora do boxe, foi daquele lutador, o George Foreman, que morreu esse ano. Quantos aqui lembram desse boxeador, George Foreman? Eu achei interessante a história dele, que ele perdeu lá a luta para o Muhammad Ali, lá atrás, e aí ele desistiu do boxe, fracassei, fracassei. Aí ele se converteu, aceitou a Jesus, se tornou um pastor de uma igreja batista lá nos Estados Unidos. Aí o que aconteceu? Toda a fortuna dele foi acabando, o dinheiro foi acabando. E aí ele tinha uma igreja para cuidar e um orfanato. Essa igreja batista tinha um orfanato e estava mergulhado em dívidas. Aí surgiu uma oportunidade de ele voltar a lutar. Era uma luta. E aí a luta era a seguinte: quem ganhasse, o lutador vitorioso ganharia 30 milhões de dólares e o perdedor ganharia 1 milhão. Ou seja, ele pensou assim: se eu for lá e perder 1 milhão, eu perdi, mas 1 milhão eu consigo pagar as contas do orfanato. Ele pensou assim. Aí o que aconteceu? 2 dias antes da luta, a esposa dele teve um sonho. E a esposa dele disse: George, o Senhor me deu um sonho. Você vai entrar nessa luta. Entenda bem o que o Senhor está mandando te dizer. Não é você que vai ganhar, mas o Senhor vai te dar a vitória. Porque a glória é dele. Ele te dará a vitória. A vitória não será do George Foreman, a vitória será do Senhor. Você vai entrar naquele ringue já com a sua vitória decretada, porque o Senhor vai te dar a vitória. Aí diz que ele entrou no ringue, irmãos, o lutador adversário era 18 anos mais novo, ou seja, as circunstâncias eram todas desfavoráveis, totalmente desfavoráveis. Lutador mais novo, muito mais preparado, e ele entra lá, velhão já, mas a vitória já estava decretada. Ele entrou naquele ringue com aquela convicção: Deus já decretou a vitória. Só que Deus não disse para ele em que round seria. E passou 1 round, 2 rounds, 3 rounds. Irmãos, 10º round, o lutador mais novo estava só batendo no velhinho, mas batendo no velhinho com força, e ele só se defendendo. Mas chegou no 10º round. No 10º round, o lutador novo abriu a guarda e ele entrou com a direita. O lutador novo bambeou, ele entrou com a esquerda. E o lutador novo foi a nocaute. E ele se ajoelhou e glorificou a Deus e disse: Senhor, a vitória é do Senhor. Aleluia. A vitória é do Senhor. Ele não desistiu. Eu quero dizer para você, querido, assim como a história dele foi escrita, a sua história também foi escrita aqui nessa noite. Deus já tem tudo escrito sobre você. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe quantos rounds você vai aguentar. Ele sabe até onde você pode. Mas no momento certo, a vitória que Ele prometeu te dar, Ele vai te entregar em nome de Jesus.
Ele vai colocar nas suas mãos a vitória que Ele prometeu te entregar. Mas você não pode desistir porque fracassou. Eu fracassei no emprego, não quer dizer que eu vou fracassar no outro, né? Eu fracassei numa situação, não quer dizer que eu vou fracassar em outra situação. Eu fracassei num relacionamento, agora eu não quero mais saber de relacionamento com ninguém. Eu vi o pastor Cláudio Duarte falando sobre isso, que uma irmã chegou para ele e falou: pastor, homem nenhum presta. Aí ele falou: mas espera aí, a irmã já namorou todos os homens do mundo? Porque a irmã teve um que não prestou, quer dizer, o restante, então a irmã está namoradeira, né? Já conhece todo mundo, né? Então a gente não pode dizer que porque deu errado com um, vai dar errado com outros, né? Por quê? Porque a gente não pode julgar todo mundo, né? Aconteceu com uma pessoa, eu jogo todo mundo na panela, então ninguém mais presta. Não, irmãos, às vezes Deus está preparando, né? É que nem eu fui num culto ontem, um culto ministrado pelo pastor William Salgado, né? Ele hoje representa missões mundiais e foi um culto para pastores. Eu fui lá e ele contou um testemunho que eu achei interessante. Ele falou que o discipulador dele foi o pastor Gilson Breder, né? Então ele chorou lá na hora falando do pastor Gilson, porque o pastor Gilson discipulou ele desde os 20 anos de idade, e se hoje ele é um pastor, ele deve isso, ele é fruto do que o pastor Gilson Breder fez por ele. Mas ele falou que com o tempo ele perdeu o pai, e a mãe dele, com 70 anos, resolveu casar de novo, e casou, né? E aí eles oraram, celebraram, ela está feliz com o novo marido, aos 70 anos. Aí ele falou assim: viu, irmã, se minha mãe casou com 70, quer dizer que é possível o milagre acontecer, né, na sua vida. Então, 70 anos, a mãe dele casou de novo, está feliz, achou um novo marido, né? Mas como ele falou, tem que ser de Deus, servo de Deus, que serve a Deus, que está na presença de Deus. Então, irmãos, tudo é possível. Existem recomeços na nossa vida que a gente às vezes acha que está tudo definido de uma forma, e Deus fala: não, eu ainda tenho algo para você, tem surpresa para você, tem coisas do céu para você, tem bênçãos da terra ainda liberadas e preparadas para você. Não jogue a toalha, não desista, tem propósito e bênção para a tua vida. Fala para o seu irmão aí: tem surpresa de Deus para você. Tem surpresa de Deus para você, né? Deus é poderoso, Ele conhece as nossas necessidades. Irmãos, a caverna da incerteza foi um lugar de recomeço para Davi, porque ali Deus operou restauração familiar através dos problemas. Às vezes, irmãos, problemas têm o poder de aproximar pessoas que estão distantes umas das outras, sim ou não? Davi estava distante do seu pai, dos seus irmãos, mas quando ele estava nessa caverna, todos foram ao encontro dele. Aí Davi abraçou seu pai, Davi abraçou sua mãe, Davi abraçou seus irmãos, eles se reencontraram, eles se uniram, né? Houve aproximação. Se tinha alguém brigado ali, a briga acabou, né? Se tinha briga ali, houve reconciliação, houve conserto. E muitas vezes Deus permite situações acontecerem para trazer para perto de nós quem está longe. Se você for olhar para a sua família hoje, todas as pessoas que você ama estão perto de você, ou tem gente que está longe de você? E às vezes um problema acontece para fazer com que haja um reencontro. As pessoas voltem a se abraçar, as pessoas voltem a tratar um ao outro com misericórdia, com graça, com compaixão. Amém, irmãos? Às vezes o problema, ele tem esse poder de quebrar o orgulho do nosso coração. Às vezes o coração da gente é orgulhoso, mas quando a gente passa pelo problema, o orgulho é moído, e a gente abraça quem a gente não queria abraçar, a gente beija quem a gente não queria beijar, a gente se reconcilia com quem a gente não queria se reconciliar.
Eu quero perguntar para você nessa noite, talvez você esteja passando por alguma situação, porque você precisa se reconciliar com pessoas, ou pessoas precisam se reconciliar com você. Talvez você carrega mágoa no coração, tem pessoas que você não perdoou, tem pessoas que você está tratando à distância, e isso está fazendo mal para você, e aquilo que faz mal em você, faz mal no Espírito Santo. Amém, igreja? Aquilo que entristece você, entristece o Espírito Santo, porque o Espírito Santo mora em você. Aquilo que te fere, fere o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus não quer ficar ferido com uma situação que está te ferindo. Então as situações muitas vezes vão ser geradas para que haja conserto familiar, restauração familiar, encontro, conserto de vida, conserto de relacionamento. Então por isso, aquele recomeço ali não foi um recomeço qualquer, foi um recomeço que atingiu a vida familiar de Davi. Havia um distanciamento da sua família de origem, mas ali naquela caverna eles se aproximaram. Davi reacendeu no coração dele, o cuidado com seus pais. Tanto é que ele foi ao rei de Moabe, pedir para que o rei de Moabe cuidasse dos seus pais, enquanto ele ficasse ali. Ou seja, uma aliança de amor muito forte dentro daquele lugar. Ou seja, no meio da adversidade, no meio do cenário desfavorável, no meio do cenário de perseguição, de luta, o amor renasceu, o amor fluiu, Então nós precisamos, irmãos, permitir que Deus faça essa obra dentro do nosso coração muitas vezes. Às vezes é no meio da dor que vai nascer o amor, amém? É no meio da dor que a gente vai amar com mais facilidade quem a gente precisa amar, e também é no meio da dor que as pessoas que precisam nos amar também farão o mesmo por nós, amém, queridos? Ali houve um recomeço, porque o Senhor usou aquela situação para revelar aos olhos de todos quem Davi era como servo de Deus, para que aqueles que estavam com ele ali pudessem ser tocados pelo seu exemplo de fé e pudessem ser conduzidos à presença de Deus. Porque se você olha no texto, quem é que estava ali com Davi? Era 400 homens. Como é que estavam esses homens? Endividados, amargurados, Como é que está aqui? Olha só, versículo 2: ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e homem de espírito desgostoso, amargurado. Olha só como é que estava o povo ali: espírito amargurado, em aperto, ou seja, endividado. Eram esses os homens que estavam ali no entorno de Davi. Só que ali eles foram impactados pela vida de Davi e pela relação de Davi com Deus, porque ali naquela caverna, aqueles homens, eles viram Davi no meio da dificuldade orando, Davi no meio da dificuldade se apoiando em Deus. Estou na dificuldade, mas estou orando, estou me refugiando no Senhor. Na realidade, Davi não estava apenas se refugiando na caverna que Deus criou, mas ele estava se refugiando no Deus que criou a caverna. O maior refúgio de Davi não era a caverna, era o Deus que fez a caverna. Ele estava se refugiando no Senhor no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio da tristeza, no meio da situação desconfortável. Ele estava se refugiando em Deus, orando, buscando a Deus. A minha pergunta para você é: como você está enfrentando a sua dificuldade? De que maneira você está passando pelo momento da dificuldade? Olha só, tem 2 salmos que estão relacionados com esse momento, que Davi fala algo interessante. O primeiro é o Salmo 57:1. Se você quiser abrir, pode abrir, mas eu vou ler aqui. Salmo 57:1 diz assim: Davi falando com Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Até que passem as calamidades. Senhor, eu estou debaixo da tua asa, eu estou escondido debaixo da tua asa. Eu sei que a tua asa é grande, eu estou escondido lá, até que a calamidade passe. A calamidade vai passar na tua vida, irmão. A calamidade vai passar na sua vida, irmão. A calamidade vai passar, vai embora.
à medida que você se refugiar em Deus, à medida que você se esconder debaixo das asas do Senhor, a calamidade vai embora. Salmo 142, 5 e 6. Olha só, Salmo 142, versículos 5 e 6. Olha só o que Davi diz: a ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Davi estava dizendo: Senhor, me livra, porque os meus perseguidores são mais fortes do que eu, mas não são mais fortes que o Senhor. Eles são mais fortes do que eu, mas não são mais fortes que o Senhor. Me livra, Pai, me guarda, Pai. Tu és o meu refúgio, Tu és a minha proteção. Me dá o livramento que eu preciso. Irmãos, essa fé, essa confiança em Deus que estava no coração de Davi, entrou no coração dos 400 homens que estavam lá. Aqueles homens que estavam lá derrotados, endividados, de coração amargurados. Quando eles saíram de lá valentes para vencer. Eles estavam lá derrotados pelas dívidas, derrotados pela amargura de coração. Mas à medida em que eles encontraram Deus através da vida de Davi, eles se levantaram para ser valentes. Eles foram homens que acompanharam Davi durante toda a sua vida. Eles nunca mais abandonaram Davi, porque passaram com Davi pela situação de aperto, pela situação de necessidade, pela situação de luta. Eles estavam juntos na hora da dificuldade. Eles nunca abandonaram Davi. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que quem anda contigo na dor, vai com você aonde for. Quem aprende a andar com você na dor, andará com você aonde você for. Pessoas que andam ao nosso lado quando a gente não tem nada para oferecer. Pessoas que andam conosco quando a gente está por baixo e atravessa a situação conosco. Essas pessoas nunca nos abandonarão. Mas gente que anda com você quando você está bem, quando você tem o que oferecer, desconfie, porque às vezes a pessoa está andando com você pelo que você tem e não pelo que você é. Davi, ele conquistou a confiança, a amizade, a fidelidade desses homens, porque eles passaram juntos pela luta. Você quer estreitar um relacionamento com uma pessoa? Entra na luta dela. Passe com ela pela luta. Enfrente a luta que essa pessoa está passando, porque lá na frente, quando essa luta acabar, vai ficar a amizade, vai ficar a relação como uma relação forte, porque foi construída na dor, na dificuldade. Quem te ajuda na dificuldade não te abandona, irmão. Quem passa com você pela luta, fica do teu lado. Mas quem só está com você quando a coisa está bem, pode ser que na hora da dificuldade te abandone, te dê as costas, né? Tem uma frase que diz assim, que na prosperidade os teus amigos te conhecem, mas na adversidade você conhece os seus amigos. Então nós precisamos entender que, como servos de Deus, precisamos aprender a lutar as lutas uns dos outros, para que as nossas relações sejam mais fortes, para que as nossas relações sejam mais duradouras, para que a nosso elo de amizade seja mais profundo. Amém, queridos? Recomeço, foi um recomeço maravilhoso, porque entraram lá se sentindo fracassados, mas saíram de lá vitoriosos e preparados para vencer. Mas passaram pela caverna. Talvez você esteja passando por algum tipo de caverna hoje, mas eu quero dizer para você, você vai sair dessa caverna melhor do que quando você entrou. Você vai sair mais empoderado, você vai sair mais capacitado, você vai sair com pessoas ao seu lado. Você entrou sozinho, mas vai sair com uma multidão de gente para te ajudar a caminhar.
porque o Senhor faz coisas grandes em meio a situações difíceis. Vamos ficar em pé para que nós possamos louvar a Deus, engrandecê-lo, exaltá-lo nesta noite. Pedir a Lúcia que pare e volte, que isso facilita para mim depois.